Estamos entrando no ar com a IndyCarCast ICC AM 815. 815 não, 810. KYGD. A mais próxima. Não mexa no seu dial, alguma coisa assim. Foi dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCar. IndyCarCast número 134, falando sobre a corrida de Mid-Ohio, mais uma corrida espetacular que aconteceu nas terras de Ohio Média. O rei de Ohio Média que ganhou, Scott Dixon, e a gente vai falar sobre esse final espetacular, um final de oval no circuito misto, dois carros lado a lado, foi a chegada mais apertada da história do circuito de Mid-Ohio, recebendo a Fórmula Indy, desde as Fórmulas A, a Fórmula 5000, enfim. E a gente vai falar sobre essa corrida e temos aqui os nossos companheiros da mesa, o Diego Souto. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Dan? Tudo bem, Yuri? Boa noite, pessoal, e sejam bem-vindos a mais esse impressionante podcast. E é isso aí, também temos aqui na mesa o nosso querido Yuri Queiroga. Tudo bem, Yuri? Diz aí, Daniel, estamos lado a lado, quase como Felix Rosenqvist ficou com Scott Dixon. Mais uma vez estamos juntos nesse podcast de mais um grande prêmio de Mid-Ohio, que foi bacana, principalmente no final. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ah, não, a gente vai falar agora. Muito bem, então Scott Dixon venceu pela sexta vez, 6 vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi 3, foi 6 vezes, num total de 15 corridas, contando as corridas que ele fez na kart, na IRL, e agora nessa Indy foram 15 corridas lá que ele fez e ele venceu 6. Foi mais de um terço, foi perto de 40% de aproveitamento de todas as corridas que ele correu da Indy lá e ganhou. É um número impressionante do Scott Dixon, que conseguiu uma vitória meio que renascendo do campeonato, com tudo que aconteceu no meio da pista e com uma estratégia fantástica da Ganassi, que praticamente ganhou a corrida lá no ligar os motores com uma estratégia de pneus duros. Os únicos que estavam de pneus duros no top 10, ele e o Felix Rosenqvist, que fizeram dobradinha da Ganassi na primeira fila com um final espetacular, certo, Diego? Foi um final assim, sensacional, algo assim que particularmente eu não vi assim, há muito tempo, que foi um final assim, eletrizante como esse, assim, de dois carros lutando lado a lado, assim, na última volta foi na São Paulo Indy de 2013, vale relembrar Sato e Sato e Hinchcliffe, desculpa. Enfim, foi um final assim, cara, foi empolgante demais. Eu mesmo assim, quando eu vi assim, eu revi no highlight do canal da IndyCar, cara, nossa, eu fico assim, boca aberta, assim, com um final digno de oval num circuito misto. Então, eu fico até sem palavras de comentar sobre esse final, cara. Foi demais mesmo. E foi, como eu tinha falado lá na introdução, um final mais apertado da história de Mid-Ohio. Como o Diego falou, um final de oval num circuito misto. O Felix Rosenqvist botou lado a lado e foi uma última volta espetacular, né, Yuri? Além de uma última volta espetacular, assim, você destaca como a Chip Ganassi acertou, como você mesmo falou, na escolha dos pneus, na estratégia. Eu, quando falei sobre o que esperava dessa corrida no podcast passado com o Eduardo, eu dizia que a precisão da pilotagem seria mais decisiva do que a estratégia. Nessa corrida foi mais a estratégia do que a pilotagem. A pilotagem mesmo ficou para essa parte final e o que a gente viu foi algo impressionante, e principalmente se tratando de um circuito misto e travado como é esse circuito de Mid-Ohio. Diferença de 0,093, não chegou a 1/10 na linha de chegada. E eu acho que já a última dobradinha da Chip Ganassi, se eu não tiver errado, foi nas 500 milhas de 2012, né? Vou até procurar esse dado. Olha, eu também vou ter que dar uma olhada, mas porque eu não lembro, porque faz tanto tempo que a Penske anda dominando, principalmente nos últimos anos. A gente vem lembrando em podcasts passados, o Penske montou um time dos sonhos, né? Que o Will Power não tinha ganho nada, não tinha ganho o campeonato, não tinha ganho de 500. Ganhou na Penske,
o Joseph Newgarden também ganhando na Penske e o Simon Pagenaud ganhando agora esse ano as 500 milhas na Penske. Ou seja, a Penske era um time dos sonhos, ela sempre tem uma chance grande de vencer corridas, de vencer campeonatos, e a Ganassi ficava um pouco de lado, e até mesmo pela estrela Scott Dixon, que criou uma maldição no carro 10. Porém, o carro 10, essa corrida, mudou de time, mudou de pintura, a pintura ficou mais, assim, aquele chocolate com menta, sabe? Um verde preto, assim, junto ao carro, e ficou legal. E o invasor sueco da Indy, né, o Felix Rosenqvist. Opa! Não, essa pintura, essa skin do carro do Rosenqvist, só faltou aparecer ali o patrocínio da Tequila Patron, porque geralmente é naquelas cores ali dos protótipos. É muito igual, né? O Scott Sharp, lembra? Scott Sharp em 2009. Uhum. Nossa, muito igual. E vocês falaram também de uma pintura assim, verde e preta, lembrou também daquele patrocínio da GoDaddy, que patrocinava os carros da Danica Patrick, né? E também do James Hinch também. Que você tinha comentado ali naquele final da SP Indy 300, que foi um final espetacular. Exatamente. Para vocês, ele tá merecendo uma vitória? Se vocês acham que o Rosenqvist, depois, principalmente dessa corrida que não teve companheiro de coisa nenhuma, chegou e foi agressivo até a última curva, vocês acham que ele merece uma vitória esse ano? Esse ano ainda? Olha, pelo que eu tô vendo aqui do Felix Rosenqvist, ele apesar de ser um rookie, ele tá demonstrando assim, muita consistência. Ele nesse último GP, ele mostrou-se muita garra, muita combatividade. Então, assim, eu tenho para mim assim, que ele ainda pode vencer alguma etapa. Se pode ser, não sei, eu posso estar errado, pode ser em Pocono, em Getaway, ou talvez até Laguna Seca, né, que vai ser a última etapa. Então, ele é um piloto assim, que tem tudo para ser um vencedor, assim. Então, ele manter assim a consistência, a garra, e quem sabe, né, talvez esse ano o vejamos vencer alguma etapa. Pois é, falta pouco, né, para ele vencer, né, o Yuri? Eu acho que falta pouco. Eu não sei se dá para dizer assim, não, ele tá merecendo uma vitória, mas que ele é um dos pilotos que vem em ascensão da metade para o fim dessa temporada. Eu digo que os dois pilotos que estão mostrando uma ótima evolução pelo caráter de serem rookies, né, e pela subida dos resultados mesmo, são ele e o Santino Ferrucci. Só que o Rosenqvist está com uma regularidade maior. Ele está subindo sem dar aquela tropicada, né? E agora consolida essa evolução com um grande resultado e uma quase vitória, né? Porque a atuação do Rosenqvist num todo, ele liderou voltas, ele teve seguindo o ritmo do Scott Dixon. Então é uma atuação de um piloto que está em franca ascensão e que está se entendendo com o carro e com o espírito da Fórmula Indy e dos seus circuitos. E tem a questão que o Rosenqvist, ele conseguiu fazer uma batalha com o Pole, que foi o Will Power, numa Penske, e por 2 vezes ele ficou lado a lado disputando curvas com ele. O Felix mostrou realmente que pode ser, e talvez mereça o prêmio de novato do ano. Ele que está em 9º no campeonato, e o segundo novato do ano é o Santino Ferrucci, também americano. Também não, ele é americano, está em 13º. Então o Felix Rosenqvist vai do começo da temporada se falava muito da maldição do carro número 10, até há poucas corridas atrás também falava sobre isso. Mas parece que ele está querendo mostrar serviço, parece que ele está querendo entrar no mundo da Indy, ou pelo menos dizer que o que veio, né? Para que veio. No final, a gente viu ali a agressividade do Felix Rosenqvist, porém, a gente teve um detalhe ali também, que foi uma briga entre o Newgarden e o Hunter Ray na última curva, na última volta, na hairpin, na segunda curva da pista, em que o Newgarden, assim, foi agressivo, tal qual o Felix Rosenqvist. Porém, ele cometeu um erro grave, que foi muito agressivo na parte final da curva do hairpin, e acabou rodando, o que prejudicou ele no campeonato. Ele estava muito à frente do campeonato, e agora diminui a diferença para, vamos ver aqui, 16 pontos para o Alexander Rossi, e até o Dixon está chegando perto da luta, que ele estava praticamente fora do campeonato. Com a vitória, ele praticamente ficou a uma corrida e mais 12 pontos do Newgarden.
E o Dixon já soma um segundo bom resultado, porque ele foi segundo colocado lá em Iowa, também fazendo uma corrida de recuperação. Ele consegue essa vitória também. E essa disputa envolvendo o Joseph Newgarden e o Ryan Hunter-Reay terminou não sendo a única naquele finalzinho de prova. Desde as voltas anteriores, tinha disputa ali no meio do pelotão, acho que era o Pagenaud, o Spencer Pigot e o Colton Herta no meio. Acho que o Graham Rahal também estava chegando, não sei quem era o quarto piloto que estava chegando ali. Só um parênteses, muita gente. Isso foi provocado porque o Scott Dixon ele ganhou a corrida com essa estratégia, além do pneu, de ter feito menos paradas. Porém, no final, o pneu ficou totalmente gasto. O Scott Dixon estava lidando com um carro muito difícil nas mãos. O Felix Rosenqvist chegou junto e ele não conseguiu ultrapassar 7 retardatários que estavam na frente. E aí, praticamente, a corrida se decidiu ali. Tinha 7 retardatários entre os 4 primeiros. Era maravilhosa a disputa e por isso que provocou essa ascensão, esse final fantástico no final da corrida de Mid-Ohio. E o detalhe, antes do Diego falar, é que o Rosenqvist tirou 7 segundos e meio em 15 voltas por causa dessa diferença de composição. Ele tinha pneus mais novos, tinha mais combustível para gastar, mas não tira o mérito dele ter tirado essa vantagem toda. E talvez se não fosse, ao invés de 7 retardatários, tivesse só 3, eu acho que teria tempo para ele fazer a ultrapassagem, pelo menos faltando umas 2 voltas para o fim. E o que eu ia comentar sobre o caso dessa rodada do Newgarden é porque agora faltam o quê? 3 coisas para o final da temporada, né? Pocono, Gateway e Laguna Seca. Então foi tem Portland no meio, perdão. Sim, perdão. 4 etapas, no caso. Então foi aquela coisa, né? Ele queria se ampliar mais a sua vantagem no campeonato, né? Para, sei lá, talvez abocanhar o título assim, jogo na penúltima etapa, talvez. Então foi aquela coisa, tipo assim, foi do matar ou morrer, né? Falando assim no bom sentido. Então ele arriscou demais, deu uma forçada, teve aquele toque no Hunter-Reay, daí acabou ficando de fora, né? E o bom é que isso também se dá como posso falar assim, uma apimentada mais no campeonato, né? Porque vai fazer ele assim, ele dar o máximo de si, talvez em pouco, nas demais etapas, e aí essa briga para o campeonato tende só mais a esquentar daqui em diante. Então esperar para ver o que vai acontecer nas etapas seguintes. E a questão é que as próximas 4 etapas são 3 em circuitos bem diferentes, né? Tirando Portland e Laguna Seca, que são praticamente mistos e quase com as mesmas características de serem pistas rápidas, com curvas de alta, curvas de baixa, você tem pouco do que a próxima etapa, que vai rolar no fim do mês, que é um oval longo, e você tem Gateway, que é um oval curto. São 2 ovais mais 2 mistos. É bem complicado você entender. Quem for o piloto completo vai se dar bem no final. E a questão de piloto completo, dos 4 primeiros, até o Dixon, que está 62 pontos atrás, eu já descarto o Will Power, porque ele está 148 pontos. São 3 corridas de diferença, faltando 4, é muito difícil do Will Power chegar. Então, eu já coloco 4 pilotos como disputantes ao título. O Newgarden, que está em primeiro com 504 pontos. Aí vem o Alexander Rossi com 488 pontos. Ele está 16 pontos atrás do Newgarden. O Simon Pagenaud está 47 pontos atrás do Newgarden. E o Dixon a 62 pontos atrás. Desses 4, eu considero o Dixon mais completo, porém, não sei vocês, eu não consigo dizer que o Dixon pode disputar e chegar na final com o título, neste exato momento. Vocês diriam o contrário? Vocês acham que o Dixon pode brotar do chão, fazendo como o Diego falou, ou, se não me engano foi o Diego, que em Iowa ele chegou em segundo e agora ele venceu a prova? Vocês acham que ele vencendo a próxima, que é em pouco, dá uma moral, ele possa ser heptacampeão? Não, hexacampeão, né? Olha, Dan, particularmente eu acho que sim, porque Dixon é um tipo de piloto assim que ele não deve ser subestimado, porque ele é do tipo assim, ele é um piloto assim frio, técnico, ele é do tipo assim que fica como esse quietinho na dele, né? Fica lá no canto, como que não quer nada, e no final ele surpreende. É só lembrar do que? Da temporada de 2015, quando nós pensávamos que o Montoya já estava com o título na mão, aí de repente ele surpreendeu, foi o quê? Vencendo mantendo a regularidade no campeonato,
e daí, de repente, nas 2 ou 3 provas, assim, você pode me corrigir se eu estiver errado, ele começou a vencer, e daí, em Sonoma, ele venceu e sagrou-se campeão. Então, Dixon, assim, embora seja um pouco difícil, mas ele é um piloto que não deve ser subestimado. Ele pode ter um truque, uma carta na manga e aí virar o jogo. Você acha a mesma coisa, Yuri? A carta na manga do Scott Dixon talvez seja ele próprio, ele como piloto, né? Porque equipamento por equipamento, a Penske tem uma superioridade que começa desde o início da temporada e creio que se mantenha até o fim. Agora, para a corrida de Pocono, se o Dixon ganhar, ele vai ganhar moral, com toda certeza, mas ainda não acho que ele seja, se vencer lá em Pocono, se torne ali o principal, um dos 2 principais concorrentes ao título. Mas, é como o Diego falou, ele não pode ser subestimado sob hipótese alguma. É o princípio do time de chegada. O Scott Dixon é um piloto de chegada. Se deixarem chegar, se deixarem ele ter alguma oportunidade, é bem provável que ele aproveite. E sobre os circuitos nessa reta final de temporada, não são somente 2 tipos de circuito diferentes, são 4 circuitos completamente diferentes, porque você tem uma prova de 500 milhas, um oval longo, você tem um oval que tem zebra, que é o circuito de Gateway, que as curvas têm zebra, eu acho que pelo menos na temporada é o único oval que tem isso, e você tem mistos completamente diferentes, que são de Portland e o de Laguna Seca, mais ali por causa do relevo, né? Portland é um circuito mais plano, mas Laguna Seca tem a curva do saca-rolha, tem as subidas e descidas, é um circuito mais seletivo, mas são a diferença de circuito de travamento dos circuitos é bem pequena, mas a gente pode colocar como circuitos mistos diferentes, então vai exigir sim uma completude dos pilotos. A questão ano passado, lembrando Portland, né? O Dixon se envolveu naquele Big One na largada, o Graham até voou em cima de um outro carro. O Dixon estava no meio daquele pulo, ele literalmente sacudiu a poeira e foi para cima e venceu o campeonato. O Dixon, eu concordo em parte com vocês, realmente ele tem a questão de ser um piloto que completo, ele é um piloto que não dá para se esperar muito dele, afinal ele não é pentacampeão à toa, ele não tem 5 títulos à toa, então é um piloto que dá para esperar alguma coisa aí no meio. Bom, e vocês acham assim, o Newgarden, ele cometeu o erro por ser agressivo demais, passando por cima quase do Hunter Ray. O Newgarden, então vamos para a parte de cima da tabela. Falamos da parte de baixo dos candidatos a título, que é o Dixon, que venceu até a corrida, e agora o Newgarden, que perdeu muitos pontos. Existe a chance do Newgarden virar talvez a maldição Power em cima dele? Vocês então acham que pode acontecer algo assim, falando agora do contrário, uma maldição Power em cima do Newgarden, de ele estar lá na frente, de ele ser consistente, de ele chegar sempre em primeiro, segundo, terceiro, e agora, no final, que ele está tentando mostrar agressividade, ele começa a errar e pecar e perder muitos pontos. Vocês colocam o Newgarden uma chance grande de perder o campeonato por moral, por essas últimas provas serem complicadas para alguém que quer mostrar serviço dentro da Penske? Rapaz, é o seguinte, as próximas 2 provas, para mim, elas vão dizer muito do que o Newgarden vai ter dentro desse campeonato de sorte e de resultado, porque são 2 circuitos ovais, e o Newgarden está tendo um ótimo desempenho em circuitos ovais, tanto que doutrinou a prova de Iowa. Eu não sei se o Joseph Newgarden pode usar essas provas em sequência em oval para ampliar sua vantagem, para recuperar aquela gordura que ele criou, mas essas 2 provas podem dizer muito sobre a sorte do Joseph Newgarden ao final do campeonato. Se por um acaso ele não conseguir engatar 2 provas boas, aí sim a gente já pode chamar de cavalo paraguaio da temporada. Agora, vão ser 2 provas-chave para ele e para o composto Penske, para todo o ecossistema Penske, que na pessoa do Joseph Newgarden briga por mais um título. Isso, eu só queria adentrar também por que eu talvez pense que seja
eu vou aprimorar as palavras do Yuri, um cavalo paraguaio, né? Porque as duas próximas provas são provas bem distintas, né? Um pouco talvez seja uma loteria, porque se você não tiver um bom acerto, você está muito ferrado. E Gateway não é uma prova normal por ser oval curto e ter muito tráfego. As provas meio normais, entre aspas, que o Newgarden talvez se dê bem por ser acostumado a circuitos mais mistos, sejam as duas últimas. Porém, as próximas corridas serão aquelas que podem dar moral ou derrubar a moral do Newgarden, né, Diego? Exatamente. Porque com esse erro que ele cometeu lá em Mid-Ohio, já que ele tinha assim, uma certa vantagem no campeonato, geralmente assim, muitos pilotos assim, que estão assim, com uma vantagem, eles tendem assim, quando cometem um erro assim, já em reta final de campeonato, eles começam a ficarem afobados, cometerem erros. E como vocês bem falaram, o Newgarden ele é um piloto bom de oval, né? Tanto é que quando a IndyCar voltou para Gateway em 2017, ele venceu. E lá é praticamente assim, digamos assim, um quintal dele, né? Eu posso dizer isso. Então, se ele mantiver a cabeça no lugar e também, claro, também a Penske ajudar, não cometer nenhum erro assim para com ele, então ele pode muito bem assim ampliar mais essa vantagem dos pontos dele no campeonato e aí ter mais tranquilidade para poder vencer o campeonato. Então, é tudo uma questão de psicológico. Ele manter a cabeça no lugar, aprender com o que ele cometeu lá em Mid-Ohio e tocar adiante. Muito bem. Bom, vamos falar então, para terminar, talvez, antes da classificação da corrida e do campeonato completa, vamos falar da corrida, porque muitas pessoas, inclusive até fãs de Indy, vários fãs de Indy, alguns até de Fórmula 1 também, o Lewis Hamilton, ele fez um stories lá do Instagram dele falando que, nossa, como é legal a IndyCar, falando sobre essa questão da corrida. Pois bem, a corrida foi boa, mas vocês consideram, por exemplo, a do ano passado foi melhor do que o ano passado por causa desse final? E se vocês acham que Mid-Ohio, uma pista travada, uma pista que não tem muita reta, seja talvez um unicórnio no mundo da Indy, porque ela tem todas as características de ser uma corrida chata, porém a Indy faz ela ficar boa. Seria um caso muito, muito raro de uma corrida boa por 2 anos seguidos, né? Bom, assim, Mid-Ohio já teve assim, tem assim um histórico assim de coisas assim medianas e tal, mas essas duas últimas se surpreenderam e particularmente, eu falo assim por mim mesmo, a desse ano eu achei melhor do que a do ano passado, porque, claro, né, o final, cara, aquele foi totalmente atípico de um circuito misto, então, e também teve essa luta no final, o toque entre o Newgarden e o Hunter Ray e tudo isso. Então tudo isso também deu um gosto a mais também, né, nessa corrida. E também teve até que umas boas disputas também no pelotão intermediário. Então, eu volto a dizer, eu achei a corrida desse ano melhor do que a do ano passado. Opa, temos um voto a favor, Yuri. Opa! Na verdade, eu achei a corrida assim, não vou dizer que foi uma corrida assim, espetacular, mas para quem gosta de acompanhar pelo aspecto, na verdade, da estratégia, de como o piloto vai conduzir o acerto do seu carro, a sua estratégia de pit stops, como eu gosto de acompanhar desse jeito, foi uma corrida boa, de boa média, cuja média subiu ainda mais com o final, que foi um final insano, espetacular e completamente atípico para um circuito misto. Foi uma corrida muito boa para os padrões de Mid-Ohio e para aquilo que o circuito sempre desenha ser, né? Que é um circuito que tem uma grande reta, tem um grande ponto de aceleração e o resto é algo muito travado, mas você nesse trecho travado, você mescla curvas de baixa e de média velocidade com subidas e descidas. E aí é que quem não tem a perícia e quem não conhece o circuito, muitas vezes fica sujeito aos erros decisivos na prova. Então, dá para dizer que essa prova de Mid-Ohio, ela para mim ficou ali no mesmo nível de 2018,
porque não teve, na maior parte do tempo, né, as grandes disputas, mas você teve concentrado para o final da prova uma grande disputa envolvendo liderança de campeonato, porque tinha o Newgarden e outras posições lá atrás, e até os retardatários, porque aquela disputa de posições entre o Chilton, o Matheus Leist, o Marco Andretti e o Takuma Sato foi determinante também para a briga pela vitória entre o Scott Dixon e o Felix Rosenqvist, e a chegada também do Ryan Hunter-Reay. Mas foram sim 2 corridas muito, mas muito acima da média daquilo que a gente pode esperar para a Mid-Ohio. É uma coisa espetacular, porque a gente falou do Rosenqvist, da agressividade dele, e eu vou falar de novo, porque o melhor momento da corrida, o melhor momento de briga, claro, foi o final porque significava mais, né? Significava vitória. Porém, teve um momento que o Rosenqvist ficou 4 a 6 curvas lado a lado com o Will Power, tentando por fora, tentando por dentro, lado a lado, em trechos que você tem subida, descida, viaduto, passarela por cima, ponto cego, novamente uma subida, uma descida. É fantástico. E o carro da Indy ficou lado a lado, um carro que não tem downforce, um carro que não tem direção hidráulica, um carro que é muito forte, para dar um coice praticamente quando você acelera. Então, e é um piloto que não correu muito lá. O Rosenqvist correu na Indy Lights, claro, em Mid-Ohio, mas não é tão familiarizado com a pista. Então, cara, é uma corrida fantástica. Obrigado, Indy, eu te amo, sua linda. Bom, vamos falar o seguinte, falar... Sim, perdão. Quando acontece uma coisa dessa, você vê a prova da perícia dos pilotos e da vontade deles. É aquela coisa do jogador que entra em campo com sangue nos olhos e com gana de vencer. O Rosenqvist ontem entrou querendo o jogo, querendo ganhar, querendo mostrar serviço para todo mundo, e fez sim uma grande atuação. É isso aí. Bom, vamos terminar então com a parte da classificação da corrida, e a gente vai também falar de outros destaques que a gente não falou durante esse programa. Eu vou aproveitar e falar os meus durante a classificação. Scott Dixon, claro, venceu a prova do Bragg Galassi com o Felix Rosenqvist em segundo. Como o Yuri comentou, foi menos de 1/10 a diferença. O oficial foi 0.0934. 0.0 foi o final. Menos de 1/10 de segundo no final em circuito misto. Fantástico. Ryan Hunter-Reay brotou do nada. Ele estava fazendo uma boa corrida, estava ali envolvido com o Newgarden, mas assim, mesmo ele fazendo boa corrida, ele está agora à sombra até do Rossi. Não sei se vocês querem comentar algo sobre essa sombra que o Rossi está dando, que é o melhor Andretti, e o Hunter-Reay mesmo fazendo boas provas, nem se fala muito dele. Bom, o Will Power terminou em quarto, ele largou na pole, ele está tentando deixar essa pressãozinha de lado que está se formando em cima dele. A gente vai falar no próximo programa sobre essa silly season frenética que está acontecendo, porque o Will Power está muito pressionado, talvez ele está caindo fora da Penske, e está ali em quarto, e está fazendo, assim, as 3 corridas até que foram, tirando o Toronto, boas para ele. Terminou em quarta a prova. Alexander Rossi terminou em quinto. Simon Pagenaud foi o pior Penske? Não, porque foi o Newgarden. Simon Pagenaud terminou em sexto. Depois tem Spencer Pigot, Colton Herta, Graham Rahal, Jack Harvey. Esses estavam disputando aquelas posições ali intermediárias que o bicho estava pegando. Os 10 primeiros colocados. E então a gente tem o Bourdais, o Ferrucci, o Jones, o Newgarden, que terminou em 14º, o Marco Andretti, o Max Chilton, o R.C. Anderson, que está voltando depois de um tempo fora. Ele disputou 1 ou 2 provas em 2017 e agora está voltando, se não me engano, no lugar... me ajudem aqui, que eu estou tentando lembrar da... Foi do Pato Ward? Foi do Pato Ward. Ele reestreou, né, no lugar do Pato Ward, que agora está tentando novos ares, né, Super Fórmula, enfim. Matheus Leist, 18º. Takuma Sato, e aí esses aí estão tipo com muitas voltas atrás. Takuma Sato, tônica, né, em 20º. Zach Veach, James Hinchcliffe e o Marcus Ericsson, os dois da Arrow Schmidt Peterson Motorsport, que bateram na primeira volta. Tá uma draga aquela equipe, realmente. Alguns destaques? Sim, eu acho que dentro da classificação e dentro da corrida que o Ryan Hunter-Reay
veio fazendo, ele vai precisar remar um pouquinho mais para ficar de novo em pé de igualdade com o Alexander Rossi, porque há muito tempo o Alexander Rossi tem um papel de protagonismo dentro da equipe Andretti. O Ryan Hunter-Reay tinha isso, mas agora ele não está por cima da carne seca mais. Viu o companheiro de equipe tanto disputar título quanto apresentar atuações mais convincentes, e por mais que ele tenha conseguido um terceiro lugar e se posicionar melhor do que o Rossi em Mid-Ohio, ele vai precisar fazer mais disso nas próximas provas. E aí, como são 4 circuitos diferentes, é a hora do cara mostrar serviço em todas as suas vias. Se ele quer recuperar o papel de protagonismo na Andretti, a hora é agora. Muito bem, Diego? Bom, o Rossi, assim, o que eu posso falar sobre ele? O Rossi, assim, é um grande piloto, né? Todos nós sabemos disso. E tá se tendo assim, uma forte acessão assim, lá na Andretti. Talvez agora que ele renovou, né, manter o patrocínio da Napa, que é um patrocínio forte, que pode dar ele assim, mais recursos para ele disputar talvez o título do ano que vem, então. E como vocês bem, o Yuri bem citou, então, o Ryan Hunter-Reay, ele vai ter que muito assim remar contra a maré para se ele quiser reconquistar o posto que ele tinha na Andretti quando ele foi campeão em 2012 e venceu a Indy 500 em 2014. Então, no mais, é isso. Muito bem. Realmente a questão do Rossi ter acendido aquela questão da Andretti, que estava só vendo Penske e Ganassi se disputando e batendo tapas entre si. O Rossi, desde o ano passado, começou a mostrar que é um piloto que não somente ganhou as 500 milhas de Indianápolis do nada, mas sim é um piloto que pode chegar chegando na Indy. Muito bem, a classificação do campeonato a gente vai repetir, pelo menos os 4 primeiros que, na minha visão, ainda disputam o título. O Neil Garley está com 504 pontos, o Alexander Rossi está com 16 pontos atrás, Simon Pagenaud com 47 pontos atrás e o Scott Dixon com 62. O Will Power é o 5º colocado com 148 pontos atrás, mas este, já que está com 3 corridas de diferença e só faltam 4, é praticamente quase matematicamente eliminado. E dos brasileiros, quem está na melhor posição, a gente sabe que a Foyt não está ajudando, mas o Tony Kanaan até que está, assim, bem para os padrões Foyt esse ano. Ele está em 18º, à frente de homens como o Matheus Leist, como o Max Chilton, e aí não tem muito nome para falar, porque infelizmente não está ajudando. E o Matheus Leist está em 20º, atrás do Ed Jones, entre ele e o Tony. Pois bem, pessoas, esse foi o IndyCarCast sobre Mid-Ohio, essa corrida que dizem ser a melhor da história de Mid-Ohio. Considerações finais, a gente pode agora passar a palavra para o Diego Souto começar as suas considerações finais sobre essa maravilhosa corrida de Mid-Ohio. Olha, o que eu posso falar sobre essa corrida, como eu já falei no começo, foi maravilhoso demais, porque o final, como eu falei, atípico, digno de um final side-by-side de oval. As disputas, agora que essa rodada do New Garden deu um pouco mais de... colocou um pouco mais de pimenta assim, no tempero da Indy para essas últimas 4 etapas. Então, essa coisa foi show de bola, foi maravilhosa demais. Então, eu não tenho muito o que dizer, essa coisa foi top. Foi top demais. É isso aí, Yuri. Também, como eu tinha dito, para o padrão Mid-Ohio, pelo 2º ano consecutivo, a gente tem a entrega de uma boa corrida, de um bom espetáculo, né? Que a gente fala de boa corrida. A boa corrida mesmo, para quem curte o espetáculo da velocidade, é com disputas físicas na pista, é com chegada lado a lado, é com o pau cantando com força, como a gente costuma dizer na gíria. E isso aconteceu na hora mais importante da corrida, que foi a parte final, e em várias disputas, não, como eu falei, não apenas na liderança, mas envolvendo também o 3º lugar e o líder do campeonato, briga no meio do caminho, briga de retardatários que ajudou a definir a briga pela vitória, a briga pela liderança.
para quem curte disputa, a prova foi muito boa. E para quem curte também analisar pela estratégia, aquele jogo da paciência das equipes, também foi uma prova com uma boa entrega de desempenhos. Nota 9 para essa prova de Mid-Ohio, só para não dizer que foi 10. Nota 9 pontos. Muito bem. Esse foi o podcast de Mid-Ohio. Você pode ouvir os outros IndyCarCasts no nosso canal do YouTube. Tem vários lá. Não, acho que não tem todos, até o número 50 não tem. Tem lá no nosso Google Discovery, acho que, né? O Google... Vou ter que dar uma olhada onde é que estão. Mas você pode ouvir os outros podcasts dos 50 em diante aqui no nosso canal do YouTube. Você também pode ouvir o nosso podcast no indycenterbrasil.com.br, o melhor portal e o maior portal sobre notícias da Fórmula Indy. E você também pode ouvir e ver os nossos parceiros do IndyCar Depressão no Facebook, do Fórmula Indy Notícias, também do nosso IndyCarCast, do Indy Forever lá do Emanuel Weimann, que está agora passando por algumas dificuldades, a gente está dando força a ele. Em breve ele estará de volta no programa. E também do João Stumano Neto, que está no Fórmula Indy, no Indy Center Brasil, que também está lá. E, enfim, é isso, eu acho, pessoas. Então a gente vai dar aquele tchau maravilhoso que a gente sempre dá em todo final de programa. Tchau! Bau, bau! Tchau, tchau!